Curso de Educação Mediúnica, livro 2, com Tatiana Benites, baseado nos livros da Federação Espírita do Estado de São Paulo, FEESP. Olá, seja muito bem-vinda a mais uma aula do curso de Educação Mediúnica. Estamos no livro 2, na quinta aula. E hoje o tema da aula é Inconvenientes e Perigos da Mediunidade. E a primeira parte da aula fala sobre mediunidade em crianças, idosos, doentes, mulher grávida e analfabetos. E diz o seguinte: Kardec, no Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 28, itens 221 e 222, esclarece que a faculdade mediúnica é, por vezes, um estado anômalo, mas não patológico. Há médiuns de saúde vigorosa. Os doentes o são por outros motivos. O exercício da faculdade mediúnica, como outro qualquer, quando não disciplinado ou bem orientado, pode ocasionar perigos e inconvenientes. A mediunidade de efeitos físicos, por despender maior quantidade de fluidos, se trabalhada continuamente, pode levar o médium à fadiga. No entanto, essa fadiga facilmente recuperável com o repouso diz respeito aos seus órgãos corporais e não ao seu espírito. Há casos em que é prudente, necessária mesmo, a abstenção ou pelo menos o exercício moderado, tudo dependendo de seu estado físico e moral do médium. Há pessoas que devem evitar quaisquer causas de superexcitação, e a prática mediúnica seria uma delas. Os médiuns muito sensíveis devem procurar abster-se das comunicações com espíritos violentos, devido ao cansaço resultante. Isso está no Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 16, item 188. Os médiuns velozes, quando identificados com os espíritos, escrevem com muita rapidez, o que não seria possível em seu estado normal, despendendo, assim, grande quantidade de fluido, do que também resulta fadiga. Isso está no Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 16, item 194. O desconhecimento da doutrina espírita leva algumas pessoas a julgar que a prática da mediunidade pode conduzir o médium à loucura. No entanto, isto não acontecerá, se não houver já uma predisposição para isso. Quando este fato acontece, o que facilmente se identifica pelas condições psíquicas e mentais da pessoa, deve-se procurar ter os cuidados necessários para evitar qualquer abalo que seria prejudicial. Muitas vezes, esta predisposição existente tem como causa a fraqueza moral, que torna a criatura sem forças para suportar o desespero, a mágoa, o medo e etc. Como toda criatura possui mediunidade, as crianças também estão nessas condições. Porém, os espíritos orientam. Isso está no Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 18, pergunta 221, parágrafo 6º. Que é muito perigoso o desenvolvimento da mediunidade na infância, porque esses organismos frágeis, delicados, seriam muito abalados e sua imaginação infantil ficaria superexcitada. Existem casos em que a vidência, os fenômenos de efeitos físicos e mesmo a escrita são espontâneos, são naturais nas crianças. Isto não é conveniente, não é inconveniente, é natural. Porém, elas não devem ser estimuladas. A prudência dos pais deverá afastá-las dessas ideias. No entanto, os pais orientarão quanto à moral trazida pelos ensinamentos dos espíritos, preparando-as para a vida adulta, dentro do conhecimento doutrinário. Não há idade precisa para a prática da mediunidade.
que depende inteiramente do desenvolvimento físico, moral e particularmente do psíquico. O exercício da mediunidade na criança requer cuidados e conhecimentos para que não haja enganos por parte de espíritos mistificadores. Se os adultos são mais vezes enganados por esses espíritos, a infância e a juventude, pelas suas inexperiências, estarão muito mais sujeitas a eles. O recolhimento e a seriedade são condições essenciais para se tratar com espíritos. Como uma criança ainda não possui esses discernimentos, é imperioso que a vigilância seja exercida sobre ela, para que não tome o fenômeno como por um brinquedo. A mediunidade deve ser evitada por todos os meios possíveis em criaturas que tiverem dado as menores demonstrações de excentricidade nas ideias ou enfraquecimento das faculdades mentais, preservando-se assim o espiritismo dessa responsabilidade, como também a saúde mental da criatura. Diz Edgar Armond, em Mediunidade, capítulo 20, que moléstias de toda ordem que resistem aos mais acurados tratamentos, alterações físicas incompreensíveis de causa impalpáveis, que desafiam a competência e a argúcia da medicina, complicações as mais variadas, com reflexos na vida subjetiva, e ainda angústias, depressões ou alterações já do mundo mental, como temores, misantropia, alheamento à vida, manias, amnésias e etc. Enfim, todas essas perturbações, numa ampla proporção, existe sempre esse fator mediunidade como causa determinante e, portanto, passível de regularização. Muita gente toma, assim, o efeito pela causa. Não é o exercício da mediunidade que traz inconvenientes ou perigos à saúde das pessoas, mas a sua abstenção é que gera os desequilíbrios. Cabe a cada um descobrir as causas de suas aflições, tornando-se médico de si mesmo, para tornar-se o arquiteto do seu próprio destino. Porquanto o estudo constante, o trabalho, o devotamento ao bem e a vigilância auxiliam o homem e o previnem contra os desequilíbrios no exercício da mediunidade. Diz Emmanuel no livro Roteiro, no capítulo 36, que não há bom médium sem homem bom. Não há manifestação de grandeza do céu no mundo sem grandes almas encarnadas na terra. Em razão disso, acreditamos que só existe verdadeiro e proveitoso desenvolvimento psíquico se estamos aprendendo a estudar e servir. Em mulher grávida. A mulher grávida participará das reuniões apenas para receber energias positivas. Todos os fluidos magnéticos serão direcionados ao feto que irá renascer. Os analfabetos poderão trabalhar na mediunidade normalmente. Não sabem ler, mas o importante é a pureza do coração e sentimentos de amor e fraternidade, e a boa vontade e alegria de servirem aos mentores espirituais. Olha só que interessante essa parte, né? A gente precisa tomar cuidados com o trabalho da mediunidade. Assim como a gente precisa tomar cuidado com o nosso corpo, né? Ou seja, evitar excessos, dormir bem, comer moderadamente no dia dos trabalhos, né? A gente precisa também verificar esse tipo de inconvenientes que nós podemos ter. Então, muito cuidado com a mediunidade das crianças, não incentivar isso, né? Muita gente acha bonito, acha legal e acaba incentivando as pessoas, as crianças, a fazerem coisas, a perguntarem, né? Responderem coisas através dos espíritos. Então, tomar muito cuidado
com esse tipo de coisa. E verificar a saúde, né? Eu achei um ponto muito importante quando a gente fala de saúde mental das pessoas, porque a gente sabe que a mediunidade é a conversa, nós estamos intermediando os espíritos, né? Nós somos médiuns, estamos no meio entre um espírito e os encarnados. Então, isso já é por si complicado. Imagina se nós estamos num estado emocional alterado. Então, não é recomendado. E eu achei muito interessante o que diz Emmanuel, né? Não há bom médium sem homem bom. Ou seja, para sermos um bom médium, nós precisamos trabalhar o nosso aspecto moral. E é o primeiro que nós devemos trabalhar. Jamais se esqueçam disso. Mesmo porque disso depende o nosso progresso. Nossa evolução só virá através do nosso progresso moral. Bom, parte 2. O tema é: os sãos não precisam de médico. Isso está em Mateus, capítulo 9, versículo 12. Jesus Cristo, durante o seu messiado terreno, conviveu com os pobres e pecadores, pois a sua missão redentora representava uma promessa viva, dirigida aos sofredores de todos os matizes, aos doentes do corpo e da alma. Em todos os tempos, sempre houve criaturas necessitadas do lenitivo espiritual. Assim como o Mestre lhes falava, sentiam que suas necessidades espirituais eram aliviadas. Todos os doentes, os desalentados e os sofredores sentiam-se bem quando recebiam de Jesus aquele amor que os fortificava. Os publicanos, naquele tempo, eram considerados pecadores e indignos. Eles tinham a função de arrecadar impostos, tanto na própria Roma como em outras partes do império. Os judeus não toleravam o pagamento de impostos, por isso alegavam não estarem eles previstos na lei de Moisés, e tinham verdadeira aversão aos publicanos. Por várias vezes fomentaram revoltas no sentido de evitar tal cobrança. Deste modo, os publicanos eram tidos na conta de gente de má vida, e havia grande repulsa por eles e pelas pessoas que com eles mantivessem ligações de amizade. No entanto, dentre eles havia pessoas dignas que, pelas suas funções, tornavam-se desprezíveis. Certa vez, Jesus participou de uma refeição e no recinto estavam os apóstolos, alguns publicanos e outras pessoas consideradas pecadoras pelos judeus. Alguns fariseus, vendo isto, chamaram os discípulos de Jesus e lhes disseram: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Tomando conhecimento daquela indagação ardilosa, Jesus respondeu: Os sãos não têm necessidade de médico, mas sim os enfermos. Mateus, capítulo 9, versículo 10 ao 12. É evidente que se trata de um ensinamento de relevante alcance, pois tem várias facetas. Aplica-se também aos adeptos do Espiritismo, que muitas vezes admiram-se de que pessoas indignas sejam portadoras de mediunidade, e por isso mesmo capazes de a empregarem mal. Eles participam da opinião de que essa faculdade tão preciosa deveria ser privilégio exclusivamente de pessoas de mérito. Se assim fosse, a rigor, a mediunidade jamais se manifestaria na face da terra. A mediunidade decorre de uma condição orgânica e é inerente a todo ser humano, como todas as demais faculdades, ver, ouvir, falar, etc.
Os homens podem fazer mau uso de todas elas em consequência de seu livre-arbítrio. Deus outorgou todas essas faculdades ao homem, dando-lhe a liberdade de utilizá-las como quiser. Entretanto, aquele que delas abusa tem que responder por isso. A mediunidade é dada sem distinção, a fim de que os espíritos possam levar a luz a todas as camadas, a todas as classes da sociedade, ao pobre como ao rico, aos virtuosos, para os fortalecer na prática do bem, aos viciosos para os corrigir. Jesus, como o grande médico das almas, durante a sua curta estada na terra, preocupou-se muito pouco com os orgulhosos, com aqueles que se julgavam os eleitos de Deus, mas procurou antes os pobres, os desajustados, os humildes de coração. Certa vez, ele foi procurado por algumas pessoas que lhe disseram: Herodes quer vê-lo. O mestre negou-se a ir até o potentado. Pelo contrário, chamou-o de raposa, pois era um homem eivado de hipocrisia e de outros defeitos. No entanto, pressentindo que em determinada cidade havia um publicano que desejava ardentemente conhecê-lo, o mestre para lá se dirigiu. Chegando à casa do publicano Zaqueu, este ficou tão jubiloso com a visita que, ajoelhando-se, disse: Senhor, hoje mesmo vou dar metade da minha fortuna aos pobres, e se porventura expoliei alguém, restituirei 4 vezes mais. Isso está em Lucas, capítulo 19, versículo 8. Idêntico ensinamento de Jesus está no exemplo da ovelha perdida, com a qual deveria o pastor preocupar-se. Obviamente, os sãos não precisam de médico, nem as ovelhas de redil dos cuidados do pastor. Simboliza isto que o espírito equilibrado caminha por si mesmo, no pleno uso de seu livre-arbítrio, independentemente de atenções especiais. Os que estão desequilibrados, qualquer que seja a forma em que se apresentam, as doenças físicas ou morais, devem, entretanto, ser socorridos, aliviados e reconduzidos ao caminho do bem, com a mesma alegria do pai que recebeu o retorno do filho pródigo ao lar, ou do pastor que reencontrou a ovelha perdida. É isso, pessoal. Nós precisamos auxiliar aqueles que mais necessitam, sejam eles pessoas que nós julgamos serem boas ou ruins, mas que sejam as pessoas que necessitam do nosso apoio moral, espiritual ou físico, que sejam essas pessoas que não estejam tomadas pelo orgulho e que aceitem a nossa mão estendida. Então, a gente precisa estender as mãos para aqueles que mais necessitam de nós, para aqueles que necessitam do auxílio naquele momento. Os sãos não precisam de médico. Então, esses são os ensinamentos da nossa aula de hoje. E sempre repito para vocês, estudem o livro dos médiuns, isso está muito mais claro nos livros dos médiuns. Estudem, frequentem uma casa espírita séria para fazer a parte prática do que a gente está estudando na teoria aqui nessa narração dos livros, né? Então, nesse período nós já estaríamos fazendo a parte prática, atendendo as pessoas, a parte prática da educação mediúnica. Lembrando sempre, gente, não fazer isso em casa, não tentar fazer comunicações em casa sozinho, principalmente quando nós estamos nesse período de desenvolvimento da mediunidade. Espero que tenha servido para vocês essa aula e a gente se encontra na próxima semana. Um beijo, fiquem com Deus.
Curso de Educação Mediúnica, livro 2, com Tatiana Benites, baseado nos livros da Federação Espírita do Estado de São Paulo, FEESP.